Bem, pessoal, a gente tem visto assim falar muito de infecções, mutações, vírus de animal, né? O próprio Nipavírus agora, né? O Covid recentemente, né? A gripe aviária. E isso tem levado algumas pessoas dizendo que a gente está vivendo a era das pandemias. Eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, né? E alguns têm colocado que a Covid talvez tenha sido a maior, mas de muitas que virão. E eu vou colocar algumas hipóteses que têm sido aventadas por esse motivo, né? O primeiro aspecto é que, sem dúvida nenhuma, o mundo está muito mais interconectado como nunca a gente viu. Então, as pessoas estão andando pelo mundo e, com isso, elas estão levando infecções que eram apenas de uma região. Se a gente for ver, né, períodos como as grandes navegações, né, que saíam os portugueses, vinham para cá, acontecia isso, exterminava uma população, como aqui dizimou, indígenas e tal, porque não tinha contato com alguns agentes infecciosos que o europeu tinha, né? E nesse momento agora a gente vive isso de forma muito intensa. Num dia uma pessoa pode estar num país, num continente, daqui a pouco tempo em outro. Então essa conexão através da aviação, de voos, né, das próprias empresas multinacionais fazendo essa circulação de pessoas, é um grande fator que um vírus que mutou na China, de repente, em poucas semanas, se espalhou pelo mundo todo, né? Segundo aspecto muito relevante é esse contato entre seres humanos e animais, em especial animais silvestres, que antigamente a gente não tinha muito contato, através do desmatamento. Se você for ver essas regiões, até onde surgiu o Covid, a própria região da Índia, do Nipavírus, né, são regiões que, sem dúvida nenhuma, muitos falam que com a queda das florestas, né, muitos morcegos começaram a ter contato em locais mais urbanos que eles não tinham antes. E o ser humano também, através até de criação de porco, no caso de pavírus e outros locais, estão fazendo com que esses animais fiquem em contatos mais próximos com a gente. Esse contato com o vírus, que muitas vezes eram nativos desses animais, pode acontecer em determinado momento de mutação e esse vírus infectar a gente, inclusive ser patógeno para a gente, né? E a gente sabe que nem todo vírus vai causar doença, né? Pode se infectar e às vezes não vai causar nenhum problema. Quando a gente fala assim que o vírus infectou, é porque o vírus é patógeno, mas muitas bactérias e outros agentes estão no nosso corpo e não causam problema nenhum, né? Mas esse contato mais próximo vai fazer com que mais vírus vão circulando entre seres diferentes, esses mamíferos diferentes, com esse risco de mutação. Então, muitos têm chamado essa era da pandemia e dizendo que a gente está vivendo esse pós-Covid, né, que ainda continua um pouquinho o Covid, mas sem dúvida nenhuma é um problema tão grave que já foi solucionado parcialmente, mas já tem a vacina, já tem tudo, de eras interpandêmicas. Né? Passou uma pandemia do Covid e provavelmente a gente vai ter outro tipo de pandemia. Né? E eu acredito que esse vai ser o cenário mesmo, por toda essa mudança que eu falei para vocês. Contato com animais, né? Desmatamento, né? Uma série de fatores de migração urbana e rural cada vez mais próximo, mais rápido, e também o mundo todo conectado. Por isso é tão importante ter um órgão central que vai organizar tudo isso, em especial o OMS e o contato entre os países para trocar informação. Por isso que é tão importante saber a origem do Covid para até melhorar essa comunicação que foi muito ruim no caso da Covid no origem lá da China, tá bom? Demorou muitas semanas até o mundo saber o que estava acontecendo. Espero que tenha ajudado. Abraço.